E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e tô começando para vocês mais um vídeo pro canal. Antes de mais nada, antes de começar o conteúdo aqui, eu queria agradecer demais a galera que assistiu o último vídeo aí sobre o Bootstrap, a introdução ao Bootstrap. Agradecer o feedback do pessoal, foi muito positivo, o vídeo teve várias visualizações bem rápido. E fico feliz que eu possa estar ajudando todo mundo aí. E devido aos pedidos que me fizeram no LinkedIn, desculpa, no Instagram e nos comentários do último vídeo aí, eu vou continuar. Talvez esse vídeo fique um pouco grande e eu faça 2 ou 3 aulas, mas eu acredito que em 2 aulas dê para poder passar o conteúdo para vocês. E galera, eu queria agradecer muito aos 8 mil inscritos aí, é muita gente. Eu nunca imaginei que meu canal em algum momento atingisse essa marca, porque comecei como um hobby, na verdade até hoje é um hobby, e eu gosto muito de saber que eu consigo ajudar vocês. O pessoal me chama direto no Instagram e eu ajudo um monte de gente no Instagram ou no Discord do canal. E já para deixar adiantado aí, se você precisa de ajuda, se você quer me elogiar, quer me xingar também, quer dar uma sugestão, pode me seguir no Instagram, pode me mandar um direct, eu respondo todo mundo, assim, 100% das pessoas eu respondo. Quer deixar uma sugestão, é super bem-vindo também. E tem um Discord do canal, tem o Instagram, tem o meu Instagram que é pessoal, dou várias dicas lá. Tá aí na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Hoje eu vou fazer nesse formato aqui, porque da última vez tinham comentado comigo que estava um pouco pequeno a fonte. E me fala aí se vocês gostam desse formato que a gente divide a tela aí, se você prefere do formato antigo, que a gente vai ajustando o canal na medida do possível para poder ficar bom para todo mundo, tanto para mim quanto para vocês. Pessoal, o vídeo de hoje foi um pedido de várias pessoas, na verdade, nos comentários e no direct lá, conforme eu disse, para poder falar um pouco mais sobre o Bootstrap, para poder fazer um projetinho um pouco maior, né, que eu abordo os conteúdos de maneira isolada, mas nunca de fato integro eles ali. Eu acho que vai ser bem legal, porque vocês vão ver o poder que o Bootstrap traz para a gente, com agilidade. A gente vai ver um pouquinho de CSS, um pouquinho, bastante coisa de HTML. Então é isso. Se você não está entendendo nada, zero do que está aqui na minha tela agora, eu te peço para poder é, assistir a nossa série de HTML, que é um dos vídeos mais vistos do canal. Ou então, se você está entendendo, mas não sabe como eu cheguei nisso daqui, o que, que são esses imports, assiste o último vídeo, porque nele fala sobre o Bootstrap, eu dou umas dicas para poder iniciar com o Bootstrap, o que, que é o Bootstrap. Eu não vou entrar nesse contexto agora, porque eu já parti do pressuposto que você já assistiu esses vídeos que eu acabei de mencionar. Então, bora pro vídeo, pessoal. O que, que eu vou fazer, tá? Tem três coisas aqui aberto, na verdade. Tem o nosso projetinho que a gente vai começar a criar a partir de agora, que eu já trouxe para cá o Bootstrap e o JavaScript do Bootstrap. Tem o exemplo que a gente vai criar aqui e a documentação. Eu vou simular aqui com vocês, pessoal, um dia a dia de um desenvolvedor de verdade. Não fiz pauta, não testei nada antes. Vou começar a criar o nosso exemplo aqui, que eu trouxe do site do Bootstrap mesmo, tá vendo? getbootstrap.com. Nesse caso aqui eles utilizam a versão 4, então é legal que seja do 4 para cima. A que a gente está utilizando aqui é a 5.1. Qualquer um acima do 4 vocês vão conseguir fazer exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Então é isso. Talvez eu tenha dúvida, talvez eu tenha que, com certeza eu vou ter que consultar a documentação, porque essa é a vida do desenvolvedor, né? Mas vocês vão acompanhar um projeto, esse carinha aqui, ó, do zero, nascer do zero. E é legal porque é um site simples, mas minimalista, eu acho bonito, que você pode utilizar para várias coisas, desde fazer o seu portfólio aí, você que está começando, ou pode ser talvez a página inicial de algum site que você vai fazer para algum amigo, então você consegue, isso é comercialmente vendível, é algo comercial, você consegue vender isso daqui para alguém, você que quer começar aí não sabe por onde começar, pode ser uma lojinha, imagina aqui que tem o nosso header,
uma call to action, alguma coisa que você quer dar um destaque, tem aqui alguma categoria, exibição de algum produto ou qualquer coisa do tipo e um rodapé. E o legal, pessoal, do Bootstrap é isso, ó, ele é totalmente responsivo, tá vendo? Então, vocês criando isso daqui, a gente vai abordar um conteúdo bem legal. Primeira coisa que a gente tem aqui, talvez o que seja mais complexo assim, é esse cabeçalho com esse navbar aqui, isso chama de navbar, né? Que é a barra de navegação, por isso o nome de navbar. Geralmente aqui, esse menu aqui é o que a gente chama de menu hambúrguer, que ele comprime as coisas, né? Parece um hambúrguer com várias coisas dentro aqui. E vamos começar esse carinha aqui então. Para a gente começar ele, eu já dei uma lida aqui na documentação do Bootstrap, que eu já utilizei ele bastante, principalmente no início aí da minha carreira. Tem alguma dúvida, pessoal? Digita aqui navbar, ele vai sugerir para vocês, clicou em documentação, ele traz aqui tudo tudo aquilo que a gente precisa saber. Já tem um exemplo aqui do que eu quero. O que eu vou fazer? Vou criar esse navbar com vocês, então. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um header. E aqui é a importância da semântica do HTML. Já expliquei isso para vocês na nossa série de HTML. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um header. Nesse header aqui, eu vou colocar uma classe que a gente chama de BG Dark. Por que eu vou criar esse BG Dark? Porque eu quero que eu tenha um cabeçalho escurinho. Vocês vão ver daqui a pouco o que eu quero fazer. E aí, dentro desse BG Dark, eu vou criar um cara que vai ser esse carinha aqui. Vocês vão ver que muita coisa vai ser igual que está aqui. Eu não vou copiar e colar, porque tem muita coisa que a gente não vai utilizar aqui, tá vendo? Esse home e tudo mais. Que eu vou seguir esse cara de exemplo, tá, pessoal? Então, nesse cara aqui a gente tem uma... Isso aqui é bem legal, se você quiser fazer seu portfólio, eu acho que serve bastante como ideia. Então, eu vou criar uma div aqui. Na verdade, não é uma div, né? Um nav aqui. E nesse nav, a gente vai colocar as seguintes classes. Essas classes são todas do Bootstrap e está disponível na documentação. Eu só não vou ficar mostrando aqui para vocês para ficar didático. Eu sei de cabeça, assim, porque eu já fiz muita coisa com isso. E desde o Bootstrap 2 lá que eu utilizava, não mudou praticamente isso. Então, se tiver mudado, a gente vai descobrir aqui também. Vou dar o nome de navbar. Reparem que só o fato de eu digitar navbar aqui, ó, vou remover, vou salvar. Só o fato de eu digitar navbar, ele já cria para mim algo aqui. E ele está escurinho porque eu estou utilizando esse BG Dark. Vou remover o BG Dark aqui para vocês verem. Eu quero, é intencional, tá? Que seja escuro para poder ficar igual ao nosso exemplo ali. Eu quero criar um navbar. Esse navbar, ele vai ser um navbar dark, eu também quero que ele seja escuro. E ele vai ter um fundo escuro também. E eu quero que ele tenha uma sombrinha dessa classe aqui, esse box shadow aqui que ele traz para mim. Dentro do meu navbar, eu vou criar uma div. Essa div ela vai ter um container fluido. Depois eu já vou explicar para vocês o que é esse container fluido. Dentro dessa div, eu quero criar a logo, né? Vai ser a logo que aqui no caso vai ser esse carinha aqui. Ele chamou de álbum. Vou seguir o mesmo exemplo, tá, pessoal? Esse A aqui é um link, né? De anchor, enter, de link, né? Ele é um link. Esse cara, a gente vai ter uma classe que o Bootstrap ele chama de navbar brand. E aqui eu vou colocar de álbum. Reparem que ele já está aparecendo aqui para mim. Depois a gente coloca o ícone, a gente não precisa ter pressa para isso. E dentro desse container fluido aqui, eu vou colocar um botão. Esse botão vai ser o botãozinho que vai ficar aqui no canto, tá? Normalmente, esse botão aqui em alguns outros sites, ele só aparece na versão mobile. Mas nesse exemplo nosso aqui, ele está aparecendo em todos, então vou exibir em todos, tá? Vou ser bem fiel ao exemplo. Esse botão, ele vai ter algumas configurações aqui. Ele vai ter uma classe que chama navbar toggler, porque ele vai fazer o efeito de toggle, né?
Ele vai ser do tipo botão. Vou ir quebrando aqui que ele vai ter umas configuraçõezinhas a mais, tá, pessoal? Ele vai ter isso aqui é tudo do Bootstrap. Eu vou voltar explicando aqui, mas isso aqui é tudo do Bootstrap. O que esse cara vai fazer? Ele vai ser um collapse. Isso daqui, o que me permite fazer isso daqui, isso não é nativo do HTML. O que me permite fazer isso daqui é o JavaScript, tá? Então eu utilizo essas propriedadezinhas aqui porque o JavaScript que já vem do Bootstrap para mim, ele precisa dessas propriedades. A gente vai fazer o teste sem elas, vocês vão entender. Database target. Esse database target eu vou explicar para vocês, mas eu vou passar aqui o jogo da velha e vou passar o navbar header. Isso daqui, esse jogo da velha, vocês devem estar se perguntando, Miguel, é o seletor de ID igual é no CSS? Exatamente. Eu estou falando o seguinte, olha, você vai controlar um cara que vai ter um ID que eu dei, não poderia ser Miguel aqui, que eu dei o nome de navbar header. Aí tem uns caras que é do próprio JavaScript, do próprio HTML, que esse é Area Controls. E aí eu vou repetir, deixa eu só mudar aqui, pessoal, que me incomoda. Vou repetir esse cara aqui, só que dessa vez não tem o jogo da velha, a tralha, né? Porque isso já vem do HTML mesmo. Esse cara aqui, eu quero que ele seja falso, eu não quero que ele comece expandido. E aí eu vou colocar um label nele aqui, que eu vou colocar de toggle navigation. Tudo certo. E aí, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou colocar um ícone, que vai ser o íconezinho do menu hambúrguer. Eu vou colocar uma classe, navbar toggle icon. Beleza. O nosso botão ele já está aqui, ele já tem um efeitinho de clique, que é bem parecido com esse daqui. E aí agora eu preciso fazer de fato ele expandir, né? Para ele expandir, o que eu vou fazer? Antes do nosso nav aqui, eu vou criar mais um carinha que vai ser a nossa div que eu quero mostrar. Essa div que eu quero ficar escondendo e mostrando no efeito do clique, né? Essa div eu vou dar o nome dela para ela de bgdark. E aí aqui dentro dessa div, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe que eu vou dar o nome de container. Eu vou criar uma div com a classe container. Dentro desse container, esse container, pessoal, eu vou explicar para vocês. Depois eu vou voltar passo a passo explicando o que é e o que faz, tá? E vocês vão ver o poder do Bootstrap. Eu vou criar uma linha. O container, basicamente, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai centralizar o meu conteúdo na tela. É isso. O container ele cria uns espaçamentos e centraliza o meu container, o meu conteúdo na tela. O row ele cria uma linha para mim horizontal e eu vou mostrando para vocês isso aqui para vocês entenderem melhor. Aí voltando na nossa aula passada, por isso que é muito importante você que está assistindo, sem ter esse vídeo, sem ter assistido o primeiro vídeo de Bootstrap, você provavelmente não vai entender. Então assiste lá, faça o dever de casa que assistiu o último vídeo. Vou criar uma outra div, só que essa div, o que eu quero que ela tenha? Eu quero que ela tenha no small, na resolução menor, 8 colunas. Na resolução mediana, eu quero que ela tenha 7 colunas. E eu quero que ela tenha um padding no eixo Y de 4. Beleza. Aí dentro desse cara, o que eu quero fazer? Eu vou colocar um H4, que é um título normal, e vou colocar sobre mim. Reparem que ele não está aparecendo aqui, porque eu quero que ele seja... Isso que é legal, pessoal. Eu quero que o texto seja branco. Eu coloco um text white ali e está tudo certo. E debaixo desse cara aqui, eu vou colocar um P. Tanto faz aqui. O VS Code ele tem um carinha legal, que ele, se você digitar Loren, ele está sugerindo aqui para mim, eu vou apertar Enter. Ele cria um texto completamente aleatório sobre qualquer coisa aqui. Você vê que é algo que não dá para ler. Vou clicar com o botão direito aqui, vou clicar em Format Document, só para ele formatar para mim ficar bonitinho. E esse cara aqui,
Se pessoal fica bem atento, tá? Uma coisa que o pessoal me pergunta direto no Instagram: "Ah, Miguel, não tá dando as sugestões que aparecem para você. Ah, Miguel, não tá corrigindo igual corrigiu para você". É porque o pessoal não salva o arquivo com a extensão, o finalzinho correto. O que que é a extensão? .html. Isso é a extensão. Se você não salvar ele, um arquivo HTML com .html, um arquivo CSS com .css, um arquivo JavaScript com .js, um arquivo TypeScript com .ts, o VS Code ele não sabe qual arquivo é esse, qual linguagem está ali dentro. Então ele não sabe como te sugerir. Então prestem bastante atenção sobre isso, tá, pessoal? Vou salvar aqui. E eu quero que esse carinha aqui, ele tenha uma classe que chama TextMuted. O que que é um texto muted? É um texto que ele não chama muita atenção, então por isso que essa corzinha é mais fraca. Se eu clicar, vai funcionar? Pô, não vai, Miguel. Por que que não vai funcionar? Por dois motivos muito importantes. Vocês lembram que eu falei para esse cara que eu quero que o alvo que ele vá controlar seja um cara que tenha esse ID? Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui. Olha que legal, pessoal, como que o Bootstrap é muito simples. Vou copiar o ID que eu dei aqui, vou vir neste cara, nessa div aqui, e vou dar um ID com esse nome. A partir do momento que eu clicar aqui, ó, percebam que já funciona. É mágico, parece mágica, né? Se eu atualizar aqui, ele já começa aberto. Eu não quero que seja assim. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou colocar uma classe aqui que chama Collapse. Pronto. Ele já começa fechado e se eu quiser abrir é só clicar. Só é muito legal. Eu me divirto muito. Bootstrap, quando eu consigo e quando eu posso utilizar, é uma mão na roda. Mas vamos continuar fazendo aqui. Eu tenho essa, debaixo dessa div aqui, ó, eu vou criar uma outra div. Essa div, eu vou dar a classe para ela um pouco diferente, né? Porque eu quero que eles fiquem lado a lado, só que eu quero que ela seja menor. Eu quero que essa, na resolução menor, ela tenha 4 colunas. Na resolução maior, eu também quero que ela tenha 4. Eu quero que ela tenha um padding de 4. E aí, aqui dentro, o que que eu vou fazer? Vou copiar aqui mesmo e vou colocar aqui, lá acho que é contact, né? Deixa eu ver o exemplo aqui, contact. Vou colocar a mesma coisa, contato, e vou salvar. Já veio aqui para baixo, perfeito. E aí, olha que legal, pessoal, o nosso site ele já está responsivo, olha que mágico isso. Só que se a gente reparar bem aqui, ele tem um espacinho, né? O nosso não tem esse espaço. Como que a gente coloca esse espaço? Muito simples. Eu vou colocar um cara aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que no Bootstrap são sempre 12 colunas, horizontalmente falando? Então aqui é fácil. Se a gente somar 7 com 4 dá 8, 9, 10, 11. Deu 11. Então sobra uma coluna para mim que eu posso utilizar. E como que eu quero utilizar essa coluna para que ela seja um espaço em branco? Como que eu faço isso? Eu coloco um cara aqui que chama offset MD. Por que MD, Miguel? Porque eu quero que esse espaço em branco, esse offset é um espaço em branco, ele seja colocado só na largura média. Por quê? Na largura média sobra uma coluna. Entendeu? 7 com 4 dá 11, então está sobrando. Eu tenho um espaço ali que eu posso utilizar para alguma coisa. No SM, eu não tenho esse espaço, porque 8 com 4 dá 12, então o máximo é 12, então eu não consigo. Se eu salvar aqui, reparem que vai dar um espaço ali para mim. Vou abrir aqui de novo. Ele não ficou tão visível porque eu não estou aquele não é o médio. Mas se vocês perceberem aqui, ó, que aqui cria um espaço, ó. Reparem bem, esse é o SM, então o SM ele não tem espaço e aqui muda para o médio, ó. O contato ele vai dar um pulinho para o lado, ó. Reparem bem que eu estou aumentando aqui, ó. Repararam? Ele deu um pulinho para o lado porque eu coloquei o offset, entendeu? E já está super responsivo aqui, pessoal. O nosso reader aqui ele está super responsivo. E aí aqui, o que que eu quero fazer? Eu quero uma lista, aula de HTML, já ensinei sobre lista. E dentro dessa lista eu quero um LI. E dentro desse LI, deixa eu ver aqui, ele usa um link. Ele usa um link. Então a gente vai usar o A aqui de novo. Vou colocar o trailer, que eu não quero que ele leve para lugar nenhum. E vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eles estão chamando aqui.
me siga no Twitter. E aí, tudo bem, deixa eu ver como é que ficou. Tá. Aí o que eu quero fazer? Tá muito feio esse cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa lista, tem uma classe aqui que ela chama lista unstyled. Eu quero que essa lista não tenha estilo. Reparem que ele já removeu os espaçamentos e tudo mais. E este cara aqui, eu quero que ele seja um texto em branco. Text white. Vou salvar e já está o nosso carinha aqui. E aí eu vou copiar esse cara aqui, sei lá, me chame no e-mail. E vou colocar... É legal que no HTML, não sei se vocês sabem disso, eu consigo colocar um mail to, e aqui eu consigo colocar o meu e-mail. Sei lá, teste@miguelmaia.com, por exemplo. E se a pessoa clicar aqui, ela já vai abrir o seu cliente de e-mail. Depois vocês testem aí para vocês verem aí como é que funciona legal. Pessoal, a gente tem o nosso header. Essa aula está ficando um pouco grande, eu vou ficando por aqui. A gente já tem o nosso header. Na próxima aula eu vou criar o nosso o Bootstrap ele chama isso de Jumbotron, acho que é assim que pronuncia, Jumbotron, que é um call to action, um espaçamento bem grande ali. E o nosso restante desse conteúdo aqui. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se você está gostando e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu tenho tentado fazer o máximo de vídeo com o que vocês têm me pedido. Me siga lá no Twitter, manda sugestões, o que vocês querem aprender. E é isso, ativa o sininho para as notificações, para vocês ficarem sempre atentos aí. E valeu!